Sabemos que não devemos travar o andamento da história com descrição do cenário, mas quando lemos Tolkien, por exemplo, vemos que isso dá certo por algum motivo. Por que, que ele é uma exceção? Porque ele foi o primeiro, né? Não, e também porque ele apresenta uma série de coisas inesperadas, gente. Para a época também, né? Também, também. Mas também, o mundo que ele cria é inesperado, e conforme os seres vão para lá e para cá, é tudo inesperado. Então você fica assim, uou, como é esse lugar onde moram os elfos? Ou como é a mina debaixo da terra, a montanha dos anões? É por isso, porque ele vai dando detalhes, mas são detalhes de lugares, primeiro, que são importantes para a história, né? Então não é à toa que ele está descrevendo tudo aquilo. Depois são coisas que a, justamente porque a história, né, está apresentando aqueles personagens, são interessantes. Você fica assim, uau, como será uma mina onde moram anões? Entendeu? Que é o que eu estou convidando vocês a fazerem. Então, você vai usar um cenário, tenta usar o cenário mais interessante que você puder. Por quê? Porque, sabe, você pode escrever uma casa ou uma montanha cheia de túneis. Qual que vai ser mais interessante? Uma montanha cheia de túneis, né? É. Ah, você pode escrever uma rua comum ou você pode escrever, sei lá, debaixo do Minhocão, em São Paulo, né? Que é muito característico, muito marcante. Qual que vai ser mais interessante? Debaixo do Minhocão. Ah, você pode escrever um lugar, um bosquezinho ou a floresta amazônica. Qual que vai ser mais interessante? Entendeu? Então, se você puder puxar os seus acontecimentos para cenários que sejam em si interessantes, você pode se estender um pouco mais por eles. Por quê? Em teoria, o leitor quer saber como é aquele lugar. Em teoria, o leitor quer. Eu falo assim, que lugar é esse? Meu Deus! Sabe? Que é o interesse, por exemplo, de histórias de espionagem. Tem muita história de espionagem que faz o espião ir para cima e para baixo só para mostrar o lugar. E o leitor quer, porque se enfia nos lugares, a base secreta do não sei o quê, aí usa o sistema de decodificação, não sei das quantas. As pessoas querem conhecer isso. Agora, você vai usar, fulano senta num café e fica no laptop dele, então escreva pouco. A Natália Croft está dizendo que a descrição da catedral no Corcunda de Notre Dame é maçante. É verdade, é verdade. Gente, histórias antigas descrevem mais do que a gente está habituado hoje em dia. Vamos lembrar, os leitores muitas vezes não viajavam tanto e não tinham fotos, não tinham filmes, né? Então a descrição escrita era o que tinha para você saber como era um lugar. Então as pessoas se estendiam bem mais. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas viajam mais e tem foto de tudo quanto é lugar no universo. Então você realmente só vai descrever algo que seja importante e impactante. Você não vai descrever a visão da catedral, porque um monte de gente já foi lá, um monte de gente já viu foto. É isso mesmo. Aqui a Camila Novaes está falando que chegaram um amontoado de árvores frondosas e não muito altas. Algumas delas tinham os troncos quase que meio metro imersos pela água do lago, onde o terreno era acidentado na encosta. As árvores iam subindo, dando lugar a uma pequena clareira, em partes coberta por grama e outra parte havia terra, terra agora molhada pela chuva. Camila, tá um pouco confuso isso aí, eu não estou entendendo, né? Uma parte está inundada, outra não, tem uma clareira, as árvores iam subindo, as árvores não vão subindo coisa nenhuma, né? Elas estão paradas em algum lugar. Toma um pouquinho de cuidado aí na descrição. E qual é o ponto de vista, né? Uma pessoa que está andando por aí, então a pessoa está andando dentro dessa água, como assim? Algumas coisas que você dá dão uma impressão desse lugar, terra molhada pela chuva, isso evoca um cheiro, isso evoca uma sensação, né? Mas a descrição eu não consegui entender. Vejam como é importante você fazer um mapa dos lugares. Enquanto caminhava no calçadão da praia, senti o cheiro singular da maresia.
tempos depois lembrou-se que tinha um compromisso e precisou retornar para sua casa. Com um nó na garganta, o coração palpitou. Tá. Você deu uma sensação aqui, né? O cheiro de maresia, tá. É uma sensação, então é bom. Mas aí, lembrou que tinha um compromisso, mas não diz qual compromisso. Precisou retornar para casa, não diz a casa como, com um nó na garganta. Tá um pouco genérico depois, tá? Então, a única coisa que tem específica aqui é calçadão e maresia. Então, Alessandra, eu aumentaria um pouco mais, né? Se ela tá andando de chinelo, tá sol, tá quente, ela sente brisa ou não, ela tá suando, quer dizer, aumenta um pouco aí a sensação dela tá andando nesse calçadão. Tem muita gente, ela encontra com alguém, ela se sente olhada, sabe? Aumenta um pouco ela estar nesse lugar, que aí a gente vai junto. Por enquanto, você deu muito pouca indicação. Calçadão da praia pode ser de milhares de jeitos, né? E maresia, tá pouco, tá pouco. Eu daria um pouco mais, tá? Camila Novaes, a menina estava sentada em seu leito em posição fetal. Com os braços envolvia as pernas e a ama lhe passava as mãos nos cabelos, acariciando com pena roupas leves que cobriam o corpo, porque mesmo com o frio da noite, o fogo da lareira queimava, estalava, iluminando o ambiente de um calor em tom âmbar. O jarro de água logo em cima da mesinha estava cheio. As maçãs vermelhas e suculentas não receberam uma só mordida, estavam intactas. Na bandeja de bronze que brilhava refletindo o fogo, quase como um adorno aos pés da cama. Você conseguiu criar aí uma série de imagens e sensações. O fogo na lareira, queimando, estalando, iluminando o ambiente, tá bom. Ainda dando a cor, né? A cor âmbar. Então você criou aí instantaneamente uma série de coisas relacionadas ao fogo que dão um calor, né? Então essa menina aí, de certa forma, está sendo acolhida, não só pela ama aí que passa a mão, mas também por essa lareira que estala e queima. E você põe alguns detalhes, né? A jarra de água cheia, ou seja, não é um lugar sem recursos, né? Tem água, tem maçãs vermelhas e suculentas. Tá interessante aí, você tá dando uma série de indicações que dá para sentir, dá para ouvir essa lareira estalando. Tá bom. Dá para ver o bruxulear, né, da chama refletindo na bandeja. Tá bom, tá bom. Você tá aí criando um ambiente que tá interagindo com o personagem, tá bom. Gostei. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.